Ah, vamos lá. Primeiramente, novamente, né? Como é de praxe no nosso início das nossas live codes. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende da hora que você fala. Você tá assistindo esse vídeo, não sei, né? Mas pra gente aqui é boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo que a gente tá criando, né? No sistema que a gente tá criando. A gente vai introduzir a persistência de dados no nosso sistema, né? Por enquanto, o nosso sistema ele persiste os dados só durante a execução do programa. Então, se você fecha o programa, você tem que cadastrar novamente um filme, uma sessão, etc. Para live de hoje, como a gente fez ontem a nossa live sobre Grid Bag Layout, eu pensei da gente continuar, no caso do Grid Bag Layout, aplicando as sessões, né? O layout e as sessões. Eu pensei da gente continuar desse ponto e a gente criar a persistência para sessões. Então, inicialmente, a gente não vai ter a persistência para os filmes, porque vocês vão ver, hoje é terça, amanhã vocês vão ver provavelmente conteúdo já de persistência ah, com outro tipo de formato, né? E não só em arquivos, como arquivo de texto. Então, ou seja, não só persistência de caracteres, né? Vai ser de objetos, etc. Com serialização, enfim. Então, pensei da gente fazer hoje a nossa parte só focado no desenvolvimento das sessões, né? Do CRUD das sessões. E semana que vem a gente já introduz a persistência do dado com objetos no, no conteúdo de. Aliás, no CRUD de filme. Então, dito isso, a gente vai estar vendo. Vocês estão conseguindo. Ah, desculpa, não estão sim. Aqui. Deixa eu só colocar aqui fixado na tela. A gente vai ver basicamente alguns dos conceitos, né? A gente tem esse slide como estudo, né? Que é o material de aula de vocês, mas a gente também está utilizando, a priori, dois dos dois não. Um da documentação, uma documentação referente ao Mask Formatter, né? E outras duas referente ao JFormat Test Field. Então, não só essa aula vai ser pra gente, essa aula, nossa aula de code, vai ser pra gente estar introduzindo conteúdo de persistência, mas também a gente vai ver um pouco de texto formatado, né? Os campos de texto formatados que o Java disponibiliza pra gente estar trabalhando com a interface gráfica. Então, a gente vai ter aqui, para os textos, os campos de texto formatados, a gente vai ter a classe de formato de test field, né? E o Java disponibiliza um tutorial. Algumas classes, a gente chegou a ver isso durante as nossas live codes. Algumas classes, elas é, têm têm tutoriais próprios, né? Porque elas têm formas diferentes de você trabalhar, setar, e etc. Então, o Java ele compila um conteúdo que ele acredita que seja relevante para a gente estar vendo. Eu vou estar, a gente vai estar destrinchando algumas coisas mais importantes, porque ahn, alguns conteúdos são, querendo ou não, mais relevantes que outros sobre determinados contextos. Então, para o nosso contexto aqui, é relevante a gente estar trabalhando com algumas das coisas que vocês já viram durante as aulas. Talvez a gente veja algumas outras coisas a mais, mas nada que fuja muito do escopo que vocês tenham visto durante as aulas. Então, a gente vai iniciar aqui da mesma forma que vocês foram apresentados, né, na ordem que vocês foram apresentados o conteúdo, que é o JFormatted Test Field. O Java tem tanto esse tutorial quanto a classe que a gente vai poder consultar quando a gente precisar consultar a documentação. Então, aqui eh, ele dispõe, né, de algumas informações sobre o consultor, sobre métodos que são utilizados, os campos que são eh, constantes da classe, enfim. Mas afinal de contas, assim, né, a gente vai ter uma apresentação
do que é o Test Field e depois a gente vai explicar algumas características deles. Então, assim, o que que é de fato o JFormatas de Test Field? Basicamente, a gente pode entender como uma extensão do que a gente já tem no JTest Field, só que com a diferença que ele tem ah, uma validação ali no campo de texto e ele tem uma validação de caracteres. Então ele serve para a gente criar campos de texto com validação de caracteres. E a gente tem nele um dos construtores, né? Se a gente vier descendo aqui, ó, um dos construtores ah, basicamente recebe como parâmetro um objeto do tipo abstract factor formatter. Aqui, esse daqui. E basicamente ele é o que a gente vai usar para a gente definir algumas restrições de inserção dos nossos campos, que é a gente vai fazer isso usando a classe mask formatter, né, que herda de abstract formatter. Então, aqui vocês podem entender que o construtor, né, ele vai receber um mask formatter ao invés desse abstract formatter, porque um herda do outro. Só para a gente se situar aqui, porque que a gente pode usar o mask formatter, assim como outras classes que herdam de abstract formatter. Então, afinal de contas, o que que é o mask formatter, né? Para a gente entender o que que é o mask formatter, a gente tem uma classe também, na documentação, a gente tem as especificações do mask formatter do Java, essa classe aqui, deixa eu só verificar, assim, estou transmitindo o navegador. Basicamente é uma classe do Java Swing que a gente usa para criar padrões de entrada para campos de texto formatado. O que que significa? A gente vai informar um formato que a gente quer que os nossos campos sejam, tenham os dados inseridos aceitáveis, né? São as nossas restrições para inserção dos campos. Então ele vai receber ali como construtor, deixa eu até dar uma olhada aqui, aqui. Ele recebe como construtor o que ele chama de mask, né, a máscara, que é uma string basicamente, que vai utilizar ali os caracteres reservados. A gente tem que saber que, inclusive, são esses daqui, né? É bom a gente estar praticando pra gente não esquecer quais são, mas assim, a priori, tem alguns que vocês vão utilizar mais do que outros, mas é bom a gente estar antenado sobre quais são os diferentes tipos de caracteres que vão ser reservados para validar cada dígito obrigatório. Então, quando a gente colocar esses caracteres reservados, a gente vai estar dizendo para o Java para validar esses caracteres que são obrigatórios, né? A gente tem outros caracteres que são reservados, que inclusive tem como você escapar, né? Esses caracteres, quando você quiser que eles façam parte do seu campo de texto. Então, a gente vai estar olhando mais ou menos, a gente vai estar vendo mais ou menos como fazer isso. Então aqui nessa tabelinha, vocês podem ver, o Java já mostra pra gente, né, quais são os caracteres aceitos, né, e no caso como máscara de formatação. Então a gente tem um caractere aqui, por exemplo, o cerquilha, esse jogo da velha, cerquilha, o hashtag, o que vocês quiserem chamar. Ele aceita, é como se ele, aquele dígito, né, que é obrigatório nesse caso, se a gente digitar isso daí, a gente diz pro nosso usuário que ele pode digitar qualquer número válido, ou seja, o que o Java vai fazer aqui é verificar se é um dígito. Tem até aqui, ó, ele usa o character is digit. Então, quando a gente coloca a cerquilha é para números, né? Um número válido, 0 a 9. Então, aqui, como eu citei, as aspas simples, né? É o caractere de escape o caractere de escape, né? Do Java, que ele é utilizado, por exemplo, se você quiser que a cerquilha apareça no seu placeholder ou no seu ali naquele campo de texto para você informar que ele é um dígito que não é parte do dígito obrigatório, mas ele é um parte da string, você tem essa possibilidade de fazer através das aspas simples, né? Em algumas vezes, quando a gente vai utilizar dentro de string, a gente utiliza o contrabarra, né? Tanto para escapar quanto para a gente. Depende, né, do contexto. Que é, por exemplo, quando a gente quer escapar o N, né? Contrabarra N, que é para pular uma linha. Então, tem essas diferenças aí. E a gente vai ter o U,
O U basicamente ele vai aceitar qualquer letra, então ele vai verificar se o caractere é uma letra, né? Que é o character is letter. Então toda aí uma especificação, né? Uma especificação desse caractere reservado, o U, é que ele faz com que todas as letras minúsculas sejam transformadas em maiúsculas. Então, se você tiver precisando que as suas letras do campo sejam maiúsculas obrigatoriamente, seja para você verificar depois fazer uma verificação interna que você já está tratando um método com uma letra maiúscula, que seja, ele já vai transformar essas letras em maiúscula. E o contrário, o U no caso é de uppercase, tá, gente? Por isso que uppercase é uma forma que a gente faz, como se fosse o caps lock, né? Transformar as teclas em caps lock. E ele é de lower case, então é pra gente transformar as maiúsculas em minúsculas. Isso aí é para alguma especificidade muito grande do seu, ah, do seu sistema, se você estiver desenvolvendo alguma coisa que precisa fazer isso. A gente tem o A também, ele aceita qualquer letra ou número, ou seja, ele vai deixar a verificação fazendo tanto por letter quanto por isDigit. E a gente vai ter também o interrogação, que é qualquer letra só. Ele não é, por exemplo, igual o U ou L, porque a, ele não faz nenhuma modificação na letra depois, né? Não deixa ela maiúscula nem deixa ela minúscula. Ele só aceita a letra, independente de ser maiúsculo ou minúsculo, e mantém assim. A gente tem o asterisco que ele vai servir para. Aqui ele coloca com anything, né? Mas na verdade é anything mesmo, mas o que, que significa anything, né? É qualquer caractere, em geral. Pode ser ponto, letra, símbolos, né? Números, espaços em branco, o que seja, ele vai aceitar. Então, para isso que serve o asterisco. E por fim, a gente tem o H, né? O H basicamente é qualquer caractere hexadecimal. Ele coloca aqui os caracteres aceitáveis, né? Que é de 0 a 9, tem de A a F ou de A a F maiúsculo também, porque é como a gente usa os caracteres hexadecimais. Até aqui alguma dúvida sobre o Mask Formatter? Não. Não? Perfeito. Aqui são só métodos que vocês provavelmente já chegaram a ver, né? Que por exemplo, tem aqui o set placeholder character, que é para você definir, a gente vai acabar utilizando, né? Para a gente definir qual que vai ser o caractere que vai aparecer no lugar do placeholder ali, né? No lugar do nosso caractere ahn, reservado, então você pode substituir esse cara aqui. Então, em vez de colocar ele aparecer com cerquilha lá, ele vai aparecer acho que o que o Léo mostrou pra vocês foi como um underscore, né? Mas vocês podem substituir pelo caractere que vocês quiserem. Aí só lembrem de passar como um char, né? Lembrem de passar entre aspas simples e não aspas duplas, o parâmetro aqui. Acho que de resto a gente não vai chegar a utilizar nenhum dos outros métodos, mas por, se vocês quiserem depois estar vendo, né, que aqui é para pegar o placeholder que você setou, se você precisar. E enfim, tem um getMask também, se vocês quiserem pegar a máscara que vocês configuraram, mas aqui acho que só os dois mesmo que vão ser úteis. Se vocês quiserem fazer o setMask depois de criar, caso vocês tenham criado o Mask Formatter com construtor vazio, né, aqui ó. Aí você seta o Mask depois, mas a gente vai estar passando direto a máscara no construtor. Tem essa opção. Então a gente já vai para o conteúdo de persistência de dados. Como que a gente vai trabalhar com a persistência de dados em arquivos de texto aqui? A gente vai estar trabalhando com basicamente, né, 4 classes específicas da manipulação de arquivos. Além do file, né, a gente vai ter, então, vamos colocar 5, né? Vai ter a classe file, a gente vai ver também a classe file writer. Acho que está até especificado aqui no slide do Léo. Cadê? Aqui, a classe FileWriter. A gente vai trabalhar também com. Vou até deixar aqui o buffer, no caso, o FileReader também, né? Um para escrever, o FileWriter a gente vai escrever no arquivo, se dá para escrever nele.
E o File Reader a gente vai estar utilizando para poder ler o arquivo. Então, o próprio nome já diz, né? E depois a gente vai dar uma olhadinha também nas classes que a gente vai utilizar para otimizar algumas questões de desempenho do programa, que são a Buffer Writer e a Buffer Reader. Então, eu acho que feito isso, a gente vai conseguir, depois que a gente conseguir é, destrinchar essas classes, a gente consegue criar um programa com persistência de dados de uma forma mais consciente. Então, afinal de contas, né, o que, que é o FileWriter? Então, vocês podem pesquisar aqui, o Java também tem a documentação, FileWriter Java. Ele vai dar aqui a classe com as especificações, né? É, basicamente, ele recebe como construtor, a gente tem vários construtores, né? Vários não, são três construtores que em dois deles tem uma versão que recebe um booleano de append, né? Basicamente, esse append aqui serve para dizer para o seu FileWriter se na hora que você abrir o arquivo, se você quer sobrescrever ele, aí você coloca o valor como como false, ou não indica que ele vai entender também como false, ou você seta como true e ele vai, ao invés de sobrescrever, ele vai incrementar no seu arquivo. Então ele vai pegar o conteúdo que já tem e vai incrementar o que você está escrevendo. Então a gente tem essas formas de passar, né? A gente pode criar, como eu disse, né? Tem o arquivo, o objeto file e a gente passa ele aqui. Ou a gente pode também criar direto pelo string name. O string name, no caso, o file name do tipo string. A gente só passa o nome do arquivo que a gente quer ou criar ou já existe. E, e ele vai fazer essa manipulação pra gente. Depende muito do problema, se você vai precisar manipular o file ou não. Aqui a gente vai ver provavelmente as duas formas. Ahn, mas a priori a gente vai manter aqui com o file, porque é interessante a gente estar mantendo esse objeto para a gente manipular se precisar, certo? Então, o que, que é o FileWriter, né? Ele basicamente é uma classe do pacote Java I/O, que é de entrada e saída, pacote para entrada e saída, que vai servir ele para gravar ou escrever, né? Tradução literal, os caracteres em um arquivo de texto. E como a gente já viu aqui a forma como se cria os consultores, a gente tem que entender como que ele vai ser utilizado no nosso contexto. Aqui a gente não vai utilizar, né? Ele, como eu disse, tem aqui ele mostra 5 consultores, né? Porque tem 5 assinaturas, mas a gente poderia considerar como 3, né? O formato que ele coloca. Só que uma delas ele usa um file descriptor. A gente não vai utilizar o file descriptor porque não é interessante para a nossa nosso programa, né? A gente não vai precisar dele. E a gente também vai encapsular a gravação, como eu havia citado antes, usando uma classe BufferWriter. Quando a gente for utilizar o FileWriter, ele vai estar encapsulado num BufferWriter para que a gente tenha uma otimização ali do processo. E aí, nesse caso, ele vai manter ali a memória temporária, né, num buffer, no o BufferWriter, que é essa classe aqui. Essa classe aqui do Java, vocês podem pesquisar também. É, então, basicamente, ele vai manter ali uma memória temporária, que é chamada de buffer, né? Para acumular os dados, ele vai acumulando os dados que forem enviando com o writer. E quando ele entender quando o Java, né, entender que existe blocos muito grandes, ou não muito grandes, mas blocos grandes o suficientes, ou quando a gente chamar o método, ele tem dois métodos aqui, né, o close e o flush. Se a gente chamar um dos dois, ele vai entender que a gente quer gravar instantaneamente no nosso arquivo. Então, ele sempre vai gravar falando do buffer writer, tá? Não o file writer. O buffer writer ele vai sempre gravar sobre essas duas condições. Ou quando houverem blocos grandes de dados já acumulados, né, no buffer. Ou quando a gente chamar o método flush ou o método close, que a gente fecha o arquivo, ele entende que é para salvar. Então,
basicamente é isso e também a gente, né, claro, a gente tem para trabalhar com FileWriter, a gente já vem do FileReader, e enfim. Mas a gente tem uma coisa que a gente tem que se atentar, que é quando a gente for criar o FileWriter, aí a gente está apto a receber, gerar exceções de entrada e saída, né? Porque pode ser que dê algum erro porque não encontrou o arquivo, ou porque não conseguiu abrir o arquivo, ou porque não conseguiu fechar o arquivo, não conseguiu gravar no arquivo, várias coisas podem acontecer. Então essas exceções elas devem ser tratadas como uma exceção específica, que é a IO exception. E a gente coloca dentro de um bloco try, um try catch, né? E trata essa exceção ali do IO exception. A gente vai sempre estar trabalhando dessa forma. Então, como que a gente faz para criar um arquivo, né, de texto escrever um arquivo de texto no caso, né, com o FileWriter? A gente vai precisar basicamente muito simples de um método dessa classe para a gente poder escrever, que é o write. Terminou a aula, gente. É isso. Não, brincadeira. Mas a gente vai precisar desse método aqui pra gente poder. Não, qualquer um desses métodos aqui, né? Mas a gente vai estar trabalhando com o mais simples, que é recebendo um. Pera aí. Desculpa, esse daqui. Aqui dessa classe. Cadê? Ai, gente. Tá aparecendo agora aqui. Mas, basicamente. Ah, não, desculpa. O writer é desse aqui mesmo. O write a gente vai escrever ele num. Vou utilizar para escrever passar um string, né? E a gente vai basicamente escrever nele e depois a gente fecha. A gente usa o write, né? E depois de escrever, a gente passa um string e depois de escrever a gente, se você quiser continuar escrevendo, a gente dá um new line. A gente usa o new line porque ele pula uma linha no arquivo, já deixa posicionado o ponteiro para escrever na próxima linha. Tem como você chamar essa new line primeiro? Tem como você chamar new line primeiro. Só que o que vai acontecer com o arquivo é que ele vai pular a primeira linha, né? Ele vai, em vez de escrever primeiro, pular a linha, escrever embaixo, pular a linha, escrever embaixo, ele vai pular a linha primeiro, a primeira linha do seu arquivo, escrever embaixo, aí depois ele pula a linha, escreve embaixo, pula a linha. Então é só essa diferença mesmo, é coisa, coisa boba. Então a gente vai trabalhando primeiro passar o write, depois o new line. E por fim a gente fecha o arquivo, né? Depois que a gente terminar de fazer a operação que a gente tiver que fazer. Então, feito isso, sobre o FileWriter ou o BufferWriter, tem alguma dúvida? Dúvidas? Não, até agora não. Não, nenhuma? Eu só não entendi muito bem essa diferença do buffer writer pro file writer. Certo. Que no slide está até falando que ele utiliza diretamente para escrever código, a classe para escrever código no arquivo. Uhum, Aí eu não entendi muito bem que assim, tá falando que causa acessos frequentes ao sistema operacional e ao disco. sim. Aí, É, então, a gente pode pegar até, aproveitar que você falou do que está escrito nos slides, é basicamente porque o FileWriter, ele não tem essa, assim como o scanner, né? Ele tem algumas outras verificações que ele faz e toda vez que ele vai escrever no arquivo, ele escrever no arquivo, ele abre diretamente o arquivo e escreve lá direto. Ele não, tipo assim, imagina que seu disco, ele tem, eu não sei se chegaram a ver isso não sei se tiveram manutenção de computadores, mas o disco, ele tem uma limitação de quanto ele pode ser escrito, né? Você não pode, por exemplo, ficar apagando todo o seu disco, reescrevendo todo o seu disco, apagando todo o seu disco, reescrevendo todo o seu disco toda hora, porque ele tem uma vida útil. Então, as operações além, né, da questão de que se vocês forem, é, tem a questão do próprio computador, por exemplo, o seu, o seu mouse, o seu teclado, o seu HD, ele não tem o mesmo tempo de resposta que, por exemplo, as operações que ocorrem dentro da sua CPU. Então, a discrepância
o gap, né, que tem entre a velocidade que os seus dispositivos de entrada e saída enviam os dados para sua placa-mãe e depois enviam para o seu processador para ser processado, no caso, vão para a memória, as informações na memória principal, né, que é a memória RAM, e depois comunicam com o processador, e aí no processador tem um buffer, enfim. É, isso leva tempo. E aí, como você está fazendo isso toda hora, vai sempre demorar um pouco mais de tempo. Aí o que que o buffer faz? Ele armazena todos os dados num buffer, e em vez de ele mandar, ele ficar escrevendo toda vez, fazendo a operação de escrever direto no seu disco, ele vai armazenar tudo isso primeiro. E vai mandar só quando você mandar, né? Que é como eu falei, pelo método flush ou close, que é quando você fecha o arquivo, ou quando você. É porque no exemplo que o Léo deu, até. Eu acho que é uma coisa que eu ia comentar. Eu acho que aqui ele usa close sempre. Então, para esse problema, eu acho que nem vai fazer tanta. Não vai ter a diferença entre usar ou não o. Aqui embaixo, olha, ele usa o close. Usar ou não o buffer writer, porque ele está fechando, então ele está chamando esse método. E esse método faz com que o buffer writer entenda que é para você mandar isso para pro seu HD, né? Para registrar isso no seu disco. O HD ou SSD, né? Agora, o uso do buffer é justamente dessa ideia. É você armazenar os dados numa memória temporária e vai ficar esperando até ou ele entender que o seu buffer já está com tamanho suficiente para poder mandar, e aí ele vai ter armazenado já e manda tudo de uma vez, ou seja, vai ser mais rápido. Ou ele. E aí, como ele não tem que fazer essa comunicação toda vez que você for escrever no seu disco, ele vai ficar armazenando ali, armazenando, até então o seu programa tá rápido, né? Porque ele não tá enviando nada para memória RAM direto, né? O comando para memória RAM, para a memória RAM é, enviar o comando para poder armazenar no seu disco. Então não está fazendo todas essas operações, está fazendo menos operações. E quando o bloco ficar grande o suficiente, o bloco de dados ficar grande o suficiente, ele vai mandar pro seu disco, ou quando você mandar um comando para poder ele fazer isso. Essa é a diferença, assim, de desempenho mesmo. É obrigatório? Não é obrigatório, mas é uma questão de desempenho, entende? Tanto que vocês podem trabalhar, se vocês quiserem, vocês podem trabalhar só com file writer, sem um buffer e nada do tipo. Então, no caso aí, se eu implementar o close, o arquivo.close, só na hora do salvar, por exemplo, no, no aplicativo, ele funciona. Eu não preciso Não no entendi. método action perform. Ah, Igual, entendi. Não, o Action Performance ele só vai, no caso ele vai gerar configurar um evento para você poder acionar esse salvamento em um momento específico, né? Atribuir isso a um botão, por exemplo. O Action Performance vai servir para isso. Você atribui ele a um botão e aí quando você clicar naquele botão, ele vai fazer o método que você chamou. É para isso que ele serve. Você não precisa dele necessariamente, tanto que você pode fazer tudo isso em linha linha de código corrente, né? Estruturada. Você não precisa fazer criar uma classe. Aliás, precisa criar uma classe porque o Java ele é orientado a objetos, né? Você vai precisar da classe principal lá, a classe main. Mas você vai precisar criar um método externo para poder fazer isso. Você pode fazer tudo dentro do método public static void main mesmo. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Só que você não tem essa dinâmica, né? Como a gente está fazendo, tá, implementando com essa dinâmica de ao clicar a gente salva e aí a gente abre o arquivo, escreve, dá um new line e fecha o arquivo, ele não vai ter essa dinâmica, ele vai escrever a quantidade de vezes que você colocar lá de forma estruturada. Foi essa a sua pergunta? Eu não sei se eu respondi corretamente. eu entendi certinho. Certeza? Isso Tudo mesmo. certinho? Beleza, obrigadão. Nada. Se ficar com dúvida ainda, você me pergunta, porque às vezes a gente tá conversando aqui, e aí eu não sei se a gente tá partindo do mesmo lugar, tipo, da sua ideia da pergunta para minha resposta, e só me dá um toque, porque aí a gente vai se alinhando, certinho? Mas você respondeu direitinho, tá certinho. É isso mesmo que eu Ah, que bom. queria saber. Só que eu não entendi porque na minha cabeça, igual os dois exemplos estavam iguais, aí só tinha uma linha de Uhum. diferença, só a linha do new line ali. Aham. Aí era. Então eu É, entendi que aí é o arquivo.close e o buffer é o
salva, não salva direto na memória RAM. Aqui, independente do nome dos métodos que ele chama, por exemplo, aqui é write, ali também é write, né? Mas independente é porque esse cara aqui ele serve para encapsular o file writer. O buffer ele só para encapsular o file writer para a gente ter essa dinâmica de ficar armazenando na memória. Só para isso que ele serve. Mas, por exemplo, poderiam ser métodos com o mesmo nome e comportamentos diferentes, né? Porque aqui é um file writer que ele faz uma coisa, que ele faz a mesma coisa que é escrever, mas o new line, por exemplo, não existe aqui no file writer, ele só existe aqui no buffer. Se vocês virem aqui na classe, ó, ele é o método da classe do buffer. Então tem só essas especificações. Na hora que a gente for ver, né? Aqui, ó, esse método write, por exemplo, do file writer, é porque ele herda de writer, né? E aí a classe writer tem esse método aqui, tanto o append também, o close, o flush, é, por isso que ele implementa no caso, né? É, é por isso que ele consegue fazer esses métodos, os mesmos métodos que o, o buffer writer também consegue. Olha, também herda de writer, tá vendo? Por isso que os dois conseguem fazer ter o mesmo método. Mas o comportamento, no caso de escrever é o mesmo. Vai mudar aqui no line só o formato dele fazer essa inserção. Certinho? Certinho, certinho. Obrigado. Nada, qualquer coisinha, só me chamar. Então, continuando aqui, como a gente já viu a parte de escrita, né, do arquivo, a gente vai ver agora a parte de leitura, né? Assim como o FileWriter, ele também é uma classe do pacote I/O, Java I/O, mas ele vai servir, ao contrário da escrita, vai servir para a gente ler os dados de um determinado arquivo de texto. Como a gente está trabalhando só com texto, a gente tem que trabalhar só com essas classes. E ali a gente vai ter o construtor do FileWriter. Se a gente vier aqui, ó, pesquisar por FileWriter. Aliás, FileReader. Falei errado. Se a gente for ver, né, é o leitor de arquivos, né? Se a gente for traduzir literalmente, leitor de arquivos. Ele tem três construtores também. Aqui ele não tem a opção de append, né? Porque a gente não vai escrever, a gente vai só ler o que está lá. Ele serve basicamente para a gente só ler. E os construtores bem similares do que a gente viu do FileWriter. Então a gente tem um construtor com objeto file, um construtor com file descriptor e um construtor com uma string que você passa que é o nome do arquivo diretamente aqui, se você não precisar manipular esse arquivo futuramente, né? Pegar nenhuma informação desse arquivo do método da classe file. E aí, da mesma forma que a gente usou o buffer writer, a gente vai usar o buffer reader para a gente estar utilizando ao invés da classe scanner, que é a mesma premissa, né? Que inclusive também acho que tem uma explicação, deixa eu ver aqui. Se não me engano, aqui embaixo, né? Deve ter. Que o Léo deixou. Ó, mesma coisa, né? Aqui com a diferença que o scanner tem a explicação do que ele foi projetado para analisar dados, né? O buffer ele só não faz nenhuma análise, ele só carrega os dados que tiver para memória para a gente poder ler. Então, é basicamente isso. É só uma questão de desempenho, né? Como a gente comentou, é uma questão para a gente ter um pouco mais de desempenho. É bom vocês, como é um conteúdo que o Léo passou, ele provavelmente deve cobrar esse formato, mas lembra que se cair na prova uma pergunta falando se você precisa obrigatoriamente utilizar o Buffer Reader ou o Buffer Writer, a resposta é não, não é obrigatório. Só se você quiser ter um ganho de desempenho ali para você poder utilizar. A classe mesmo para a gente poder ler é o File Reader. Então é basicamente isso. E aí, basicamente, a gente já viu as questões de definição e do construtor, né? Que a gente tem que ter também atenção, assim como na abertura de um arquivo, para a gente escrever, a gente também tem que ter na abertura de um arquivo para a gente ler. Então, a seção gerada de entrada e saída do I/O exception vai ser a mesma, sempre dentro do tracket.
Pensou em abrir um arquivo? Lembra que tem que ter um trackcat, gente. Não esquece do trackcat. Teve um aluno que esqueceu o trackcat, não fui eu dessa vez. Por mais que o que aconteça nessa disciplina, geralmente as coisas ruins são atreladas a mim. Mas dessa vez não fui eu. A gente teve um aluno que esqueceu o trackcat e perdeu ponto por causa disso. Então, muita atenção, gente. Usem trackcat. Ah, mas eu não lembrava de usar trackcat. Usa trackcat. E aí, como é que a gente faz para a gente recuperar os dados de um arquivo de texto utilizando o FileReader, né? A gente tem duas formas. A primeira, que é o que a gente comentou que é possível de fazer, que é com a classe Scanner. E aí, nesse caso, se a gente for trabalhar com a classe Scanner, a gente vai ter o método do nextLine, que a gente vai precisar verificar. E aí, vocês lembrem de usar, quando vocês forem criar o loop, né, para ver cada linha do, do arquivo, é, é sempre bom vocês estarem utilizando foi uma coisa que eu aprendi, eu acho, não lembro se foi em. Ai, foi em alguma matéria antes de LP1, que eu aprendi acho que foi em DO, por conta própria, sim, mas que eu aprendi que você tinha que verificar se o Java tem um método da classe scanner, né? Que você verifica se existe aquela linha antes de você verificar se existe aquela linha. Olha que loucura, né? Que é o res nest line. Ou seja, tem mais uma linha? Tem uma linha ali? Se tiver, próxima linha. Aí vocês dão um nest line. Mas a verificação a condição que vai estar no campo dos parâmetros do while se existe uma próxima linha. Ou seja, res nest line. Aí dentro lá do bloco vocês colocam lá o nest line, etc. Porque se ele não tiver uma próxima linha, ele vai dar uma exceção, né? Aí tem que tratar, etc. É bom você tratar também do mesmo jeito, né? Porque, enfim. Mas, mas ele vai gerar uma exceção ali, você vai ter um trabalhinho para talvez para entender o conceito. Então, dito isso, a gente vai utilizar outro método. Opa, deu um aviso aqui de uma chamada aí. Deixa eu ver. 15 minutinhos até a próxima chamada que a gente vai precisar fazer. Tem tempo ainda, dá para explicar e começar o desenvolvimento. Então, a gente vai trabalhar com o Buffer Reader, como eu comentei, esse carinha aqui. Ele tem os métodos, né? Obviamente, o que a gente vai passar para ele como construtor é um file reader, né? A gente vai criar um file, passar para o file reader, e depois passar o file reader para o buffer reader, mas a gente vai utilizar para manipular mesmo o buffer reader. Então a gente tem o método aqui, por exemplo, close. Esse método lines aqui a gente não vai utilizar, mas ele basicamente retorna umas linhas que foram lidas pelo buffer reader. Mas nesse caso aqui a gente não precisa. Não precisa usar não, que a gente vai precisar manipular cada linha e não só posteriormente. E aí a gente tem o read, quer dizer, o read ele é assim como o next, né? Ele lê, aliás, o next ele lê uma palavra. O read ele vai ler um caractere, só um caractere. Então, se você por algum motivo, existem alguns motivos, por exemplo, leitura de instância. Mas se você precisa ler só um caractere por vez, ao invés de você ler uma linha inteira, você usa o read. O read vai pegar um caractere só, aí você lê o caractere, enfim, faz o que você fazer, mas é basicamente isso. E tem o readline, que é o que a gente vai utilizar mais aqui no nosso contexto, que ele lê uma linha inteira de texto, né? E basicamente é isso. E também tem o skip, se porventura, aqui a gente eu acho que não vai, a gente não vai utilizar o skip não, mas se porventura vocês precisarem utilizar o skip, basicamente você vai informar ali quantos caracteres você quer pular, né? Então, digamos que você deu um readline, ele vai ler a linha inteira, aí você passa para a próxima linha, né? E você quer skipar, né? Pular determinados caracteres para pegar só um caractere específico lá de uma palavra, sei lá qual que vai ser o problema que você vai estar resolvendo, você usa o skip. Skip e passa o número long, né? De long int, então você passa um formato de inteira, você passa ali a quantidade de caracteres que você quer pular. Então, e aí depois você vem com o read e pega o caractere que você quer.
Então, acho que de conteúdo, deu pra entender tudo aqui? Ficou alguma dúvida sobre essa classe, os métodos, o FireReader, alguma coisa assim? Nenhuma dúvida. Não? Perfeito. Então, eu vou dar prosseguimento. Deixa eu ver se teve algum comentário aqui. Não. Então, eu vou dar prosseguimento. A gente vai agora para a gente desenvolver o nosso código. Deixa eu passar aqui para a tela de código. Então, a gente tem aqui, quer ver? Aqui, na verdade. A gente tem aqui, por exemplo, os nossos, o que a gente fez de última vez no nossa tela de cadastro de sessão. Na nossa tela de cadastro de sessão, a gente implementou o grid bag layout, né? Então, aqui não vai ter muito segredo, porque o que a gente faz aqui, basicamente, a gente fica salvando numa outra. Deixa eu deixar aqui essa daqui e vou chamar essa outra. O que a gente faz aqui, basicamente, é armazenar os dados só momentaneamente, né? Enquanto o programa estiver aberto, mas a gente armazena esses dados nessa lista de sessões aqui, né? Tem uma, aliás, essa lista de sessões aqui embaixo. Que é de sessão. Aí de cima é do JList. A gente armazena aqui nessa variável estática. Então a gente consegue manipular essa variável de qualquer outra classe externa. Então, feito isso, a gente vai precisar ainda manter, porque de qualquer forma eu quero manipular isso daqui, principalmente quando a gente for mexer com edição, que a gente vai ter que reescrever arquivo, etc. A gente vai deixar essas variáveis aqui, porque a gente vai precisar manipular esses arrays, né? E depois popular o nosso arquivo com eles. Então aqui na tela de cadastro, o que a gente precisa ter em mente é que a gente vai ter algumas modificações só referentes a, primeiro, os campos de texto, né? Como a gente bem viu, a gente vai inserir os Mask Formatter e os JTest Formatter Test Field. E para esse caso aqui, como a gente está trabalhando com dois campos que precisam estar formatados, que é o de data e o de hora, a gente já vai substituir esses dois aqui por formatter test field. JFormatter test field. A gente só lembra de importar, né? Porque como a gente não estava importando antes. JFormatter test field. Deixa eu ver o que ele está usando aqui agora. Ah, tá. Aí lembra de trocar, copia aqui, ó, e passa agora para ele como test field, como desculpa, JFormatter test field. Todo mundo aí acompanhando? Sim. Sim. Perfeito. E aí, como a gente não vai passar o mesmo valor aqui que a gente tem, vou até deixar separado. Isso daqui vocês podem apagar, né? Apaga o valor das colunas dele, por enquanto. A gente vai depois setar isso com set column. Mas esse JFormat Test Field ele recebe, na verdade, uma máscara, né? A gente vai passar uma máscara para ele. Para isso, a gente precisa criar as máscaras. Então, antes da gente configurar o que vai ser passado aqui, deixa eu até separar ele aqui, porque ele vai estar mais para baixo. Antes da gente configurar, a gente vai precisar. Vamos fazer aqui embaixo deles. Opa. Fazer aqui embaixo, a gente passa eles para baixo também, porque a gente passa duas configurações diferentes. Aqui. Deixar ele aqui separadinho. A gente vai basicamente criar duas máscaras, uma para data e uma para hora. Elas vão ser máscaras diferentes. A gente vai setar inicialmente elas como nulo. Então, a gente já está aqui antes de criar o JFormatter de Test Field, a gente vai criar as máscaras. Então, a gente chama aqui o tipo Mask Formatter, importa. A gente vai chamar de MF, porque é de Mask Formatter. Data. Pode inicializar como null, que a gente vai criar daqui a pouquinho. E a segunda também, Mask Formatter, MF hora.
também seta como null, que a gente vai configurar daqui a pouquinho também. E aí, o daqui a pouquinho, no caso é agora, deixa eu até colocar aqui como comentário, o mask, aqui precisa fazer o nome, formato para data e hora, só para ficar legível depois, se a gente lembrar, se vai precisar. Aí a gente vai abrir como o Mask Formatter ele pode dar um problema de conversão, a gente tem que encapsular ele também no bloco try-catch. Então, pensou em mais formato também tem try-catch. Aqui esse conteúdo é try-catch, gente. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Aí vocês colocam aqui um try-catch e aí a exception que ele vai gerar é de parse exception, ou seja, de conversão. Opa, acho que não importou. Ah tá, porque não tem nada aqui no bloco que vai gerar isso daqui, mas a gente já vai colocar. É isso mesmo? É isso mesmo. E então o que a gente vai fazer agora é setar as nossas máscaras. Como é que a gente faz isso? New, instancia aqui. E o que a gente vai passar aqui é a máscara que a gente quer definir para data. A máscara que a gente quer definir para data. Lembra que o sequilha ele serve para a gente estar visualizando um número, inserindo, né, qualquer número válido. Então a gente vai usar ele aqui. A gente precisa de um número, né? O número de 0 a 9. A gente coloca, passa 2 aqui, que é para o dia, outros 2 que é para o mês e outros 4 que é para o ano. Basicamente isso. E aí eu já quero definir aqui um placeholder para ele. Então, como é que eu faço? mf.set placeholder character. E aqui a gente vai passar qual vai ser o placeholder. Lembra de colocar. Por mim, pode. Sim. Opa! Aham.
Ele estava fazendo com esse negocinho mesmo. Aham. É com pipe.
Não, não, sem dúvida. Não,
só Ah, com o Léo quando ele explicou essa parte de persistência. Ele mudou pra gente, mostrou pra gente. Mostrou essa parte do split. Aham, viu? já vi.
Não, não. Esse persistência não é tão difícil. Meu problema vai ser amanhã, na hora que entrar a serialização. Ai, amém. Ai, então, em nome de Jesus. Uhum. Ai, graças a Deus. Espero que sim. Amém. Obrigada.